Olá, alguém do outro lado, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar sobre desmame noturno e quais foram as minhas motivações para que eu chegasse à conclusão que Salete estava pronta, né, para passar por esse desmame noturno e as coisas que melhoraram, as coisas que não vi diferença, enfim, vou falar tudo aqui nesse vídeo. Já tem mais de um mês, na verdade, que a gente fez o desmame noturno com ela. E aí eu vou comentar as minhas considerações, o que é que eu achei, todas as coisas pela qual nós passamos durante esse tempo, né, de desmame. Vamos lá. Então, eu anotei aqui no meu notas, né, e recomendo também que vocês anotem quando começarem desmame noturno, as coisas que vocês forem fazendo, para que vocês possam depois ver e no outro dia não esquecer, sabe? Sempre estar ali olhando, observando o que é que, enfim, vai acontecer durante esses dias. Eu comecei a anotar no meu notas, né? Eu falei, bom, eu acho que tá na hora de fazer o desmame noturno. Eu decidi fazer o desmame noturno porque Salete, às vezes, não estava nem acordando à noite. Ela dormia muito bem, ela come muito bem à noite. Então, eu acho que ela tava com 9 meses, né? Ia fazer 10 já. Então, a gente começou dessa forma, porque ela come muito bem, ela dorme muito bem, né? As sonecas são feitas muito certinho ali, muito na rotina. Nós temos uma rotina com ela. E ela dorme muito bem. Às vezes ela acordava até a noite, mas isso passou a acontecer com menos frequência, né? Então, assim, mesmo com os dentinhos já nascendo, a gente vai falar disso mais pra frente também, porque isso foi um acontecimento aqui, tá sendo um acontecimento, né? Esses dentinhos nascendo, eu já comentei em vlogs aí, falando sobre os dentes, que é difícil demais essa fase, né? Mas vamos lá. Eu comecei dia 3/7, no caso, mês passado. E eu anotei aqui, foi uma noite muito difícil, ela chorou bastante, até que eu dei água e ela demorou a dormir, mas dormiu. Porque eu vi alguns vídeos, né, falando que às vezes a mãe preparava uma mamadeira e tal pra dar, né, a criança, quando a criança acordasse. Nesse caso, nessa noite, ela acordou. Então, eu não dei, né, mama pra ela, não dei. E eu peguei e, vou testar água. Será que vai dar certo a água? Então, acabou que deu certo a água. Ela demorou muito, né? Ela chorou bastante também. Porque ela já tinha aquela associação. Aquilo, a mamada da madrugada pra ela era uma associação já. Porque ela tinha noites que ela dormia muito bem, né? A noite toda. E tinha noites que ela acordava pedindo, né, mamar. E foi difícil, assim, a primeira noite foi bem difícil. Anotei, amanhã preciso dar mais janta a ela. Então, ela já tava comendo à noite aqui, né? A gente já tinha introduzido a janta. Só que ela não tava comendo tanto como ela come hoje em dia, né? Que ela come muito hoje em dia à noite. Então, o que aconteceu foi que eu peguei e dei a janta a ela. E a gente foi pra cama, né? Dormir e tal. E também vocês têm que ver o horário, né? Que vocês vão colocar a criança pra dormir. Salete dorme muito cedo porque a gente vai deitar muito cedo, né? Meu esposo dorme 6h30. Então ela dorme junto com ele também. Eu que demoro um pouco mais pra dormir. Mesmo assim, a gente é uma família que dorme muito cedo. Porque meu marido trabalha e eu fico na função o dia todo. Então a gente dorme muito cedo. Também tem que olhar todas essas coisas, observar a sua rotina, né? E aí, beleza. Tudo certo. Dia 3 passou, ela acordou muito bem e tal. Passaram-se o dia todo, né? Do outro dia, dia 4. No dia 4, o que aconteceu? Eu comecei a perceber que ela tinha aqueles horários fixos de mamada. Tipo, quando acordava, queria mamar. Eu dava mamar. Depois, na primeira soneca, ela queria mamar. Então, eu dava mamar. E aí, eu fui percebendo que, na verdade, ela mamava sempre antes de dormir também, né? Também tem isso, ela mamava sempre antes de dormir. Então, na primeira soneca do dia, mamou antes de dormir. Na segunda soneca, que já é da tarde, mama antes de dormir. Enfim, vamos lá. No dia 4, eu até anotei aqui à noite, né? Eu dei mamar ela,
pra ela dormir à noite. Ela resmungou um pouco, mas não acordou. E a gente jantou muito bem naquele dia. Eu lembro que foi um dia que a gente jantou muito bem. Não lembro se era macaxeira, algo assim. Foi algo assim que a gente jantou. E eu acho que ela ficou muito saciada. E aí não acordou naquele dia. E foi uma bênção, assim. Graças a Deus ela não acordou naquele dia. Aí no dia 5, ela também não acordou. Então, acabou que no primeiro dia ela já acostumou, né? Foi uma noite mais difícil mesmo. Mas ela começou a mostrar que vou dormir então, já que, né, não tenho mais uma mamar. E ela não acordou. E no dia 5, né, que eu falei, se mexeu bastante e resmungou, mas dormiu. Assim, não acordou, né? Se mexeu, resmungou e dormiu sozinha. No dia 6, eu anotei aqui também. Foi difícil porque ela acordou e chorou, mas eu consegui colocar ela pra dormir, ninando ela. Outra associação que eu quero tirar mais pra frente. Como eu disse, como a gente vai passar por muitas mudanças, eu não vou fazer isso agora com ela, né? Tipo, educação do sono, só vou fazer a educação do sono dela quando a gente estiver na casa nova, porque ela vai passar por muita coisa, por muita adaptação. E a gente sabe que os bebês são mais sensíveis a isso do que a gente. A gente se adapta muito, assim, um adulto demora a se adaptar, mas se adapta muito mais fácil que um bebê. Então, tem tudo isso e eu tenho que levar em consideração, lógico. Então, eu vou demorar um pouco pra fazer a educação do sono dela. Então, isso também pode influenciar muito no sono da criança, né? E, enfim, vamos lá. Aí eu anotei até aqui, dei bastante água. Ou seja, eu anotei a primeira semana para que eu tivesse uma base do como é que seria, né? Como é que eu ia proceder durante os dias. E aconteceu de uma forma muito natural, vamos dizer assim. Ela dormiu muito bem na maioria das vezes, até que esse mês começou a acontecer uma coisa. Os dentinhos nascendo, né? Como é que lido com isso? Eu lido do mesmo jeito, porque é constância. Eu lido do mesmo jeito que eu lidava quando ela acordava de madrugada. Dava água e ninava ela. Porque o dente nascente, você tem que ter mais paciência. Não é nem que ela tá acordando por causa do que quer mamar. Ela não tá acordando por isso. Ela tá acordando por causa do dente. Então, eu comecei a fazer o quê? Antes dela dormir, passar a pomadinha no dente e dar remédio, né? Tipo, quando ela tava com muita dor, eu dava remédio, porque eu não vou ver minha filha chorando por causa da dor. Então eu dava remédio e colocava ela pra dormir. Quando ela acordava chorando por causa do dentinho, que eu sabia que era por causa do dentinho, porque ela colocava o dedinho na boca, eu pego e dou água. Então foi esse mês, né, que a gente passou aí com o desmame, foi uma constância, uma eterna constância. As crianças acordam, o bebê acorda, aí eu pegava, levantava com ela, dava água. O que eu tava fazendo? Como ela tava acordando muito de madrugada, pegava e deixava um copinho d'água, o copinho dela mesmo, deixava no berço dela. Então, quando ela acordasse, eu não precisava sair do quarto com ela, atrapalhar aquela ambiente do sono dela, que ela já tá acostumada com um ambientezinho. Eu não precisava fazer isso, né? Já deixava ali e eu pegava a água dela quando ela acordava, dava a ela. Às vezes ela voltava a dormir sozinha até, mas às vezes eu tinha que ninar também. Então, tudo isso foi assim, uma mudança de rotina também que a gente teve, né? E a rotina é muito importante, principalmente a rotina do sono. E eu sei que muitas pessoas falam disso. E eu vou indicar alguns vídeos que eu assisti, inclusive. Eu assisti um de Ana Lídia, que eu gostei muito. E assisti um de Cássia também falando sobre. Eu vou ver se eu acho pra colocar aqui embaixo, tá? E assim, a rotina do sono ajuda muito o bebê, porque o bebê se familiariza com aquele ambiente. Ou seja, quando chega próximo dela dormir, as luzes estão mais baixas da casa e tal. Todas aquelas coisas que a gente já sabe, né? Já tem em mente. Mas você cria uma rotina de sono com a criança. Você vai, sei lá, ler uma história pra criança. Você vê aí na sua realidade, né? Você vai ler uma história pra criança. No caso, eu não leio história pra ela quando ela vai dormir. Eu prefiro ler durante o dia. Você lê antes de dormir com a criança? Eu não leio. Mas você quer ler?
Você tem que pensar no que você quer fazer naquela rotina para que seja uma rotina constante, para que aquela criança, aquele bebê entenda, né? O cérebrozinho dele comece a funcionar e entender que vai dormir ali, não tem problema, porque o bebê desperta várias vezes durante a noite. O negócio é se ele sabe se ninar ou não. E às vezes fala de sabe e às vezes não, sabe? Então é cansativo, sim, esse processo. É desgastante, mas para quem quer fazer o desmame noturno, porque melhora o sono, na minha realidade, eu vi que melhora. Por quê? Ela começou a dormir mesmo até 5 horas da manhã. Tipo, a gente colocava ela pra dormir 6h30, 7 horas, ela acordava só 5. Então, pra mim, tá no lucro, tá muito no lucro. Não tem um problema de acordar 5 horas. Contanto que eu tenha dormido à noite, não tem um problema, sabe? Então, assim, às vezes a gente tem que sofrer um pouco naquele início para que depois a gente tenha, né, essa recompensa de ter a criança dormindo a noite toda. Porque também tem que ver essa rotina da casa durante o dia, como é que é, será que ela dorme? Porque as sonecas são muito importantes durante o dia também, você tem que perceber isso na criança. Então, aqui pra casa, melhorou muito o sono dela e o nosso sono também. Agora, a gente tá passando por uma coisa totalmente diferente, que é os dentinhos de cima nascendo, que estão sendo muito difíceis assim. Estão sendo dias difíceis, mas que a gente supera, né? Vai superando a cada dia. Tem dias que ela dorme muito bem, tem dias que ela não acorda, só acorda 5 horas mesmo, que é a hora dela acordar. E tem dias que ela mal dorme. Então a gente tem que entender também o funcionamento daquela criança. Tem que ter mais paciência. Também nesse processo de desmame, vocês vão perceber que é muito desgastante pra mãe, né? Lógico. Você tá ali com a criança, você tem que ter uma paciência, vai acordar pra dar água. Enfim, tem todas essas coisas. Então é importante ter constância. A primeira dica que eu dou assim, é importante ter constância. Você organizar sua rotina e ter muita constância. E também perceber o que você está fazendo durante o dia, aquela criança. E também quando chega mais próximo da noite. Será que você está estimulando muito aquela criança? Porque às vezes você dá vários estímulos, tipo, sei lá, muitas luzes na casa, colocar uma brincadeira assim pra criança brincar que tenha muitos estímulos, muitas cores, tal. Tudo isso tem a ver também com o sono da criança, né? Bom, eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu contei minha experiência aqui, como foi o desmame noturno por aqui. Se eu tiver esquecido de alguma coisa, eu venho aqui e falo novamente em um próximo vídeo. Mas por enquanto é isso. A gente tá muito recente, né? Tá vivendo isso ainda por causa do dentinho. Depois eu venho comentar sobre isso também em um outro vídeo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. E tchau, até o próximo vídeo.